Começando mais um vídeo aqui no canal Dupla Mista, esse canal de um casal de torcedores que amam esse esporte tênis, principalmente quando tem vitória do João Fonseca. Boa, vamos! Terceira rodada em Wimbledon garantida e bora pro vídeo. Não esquece de deixar sua curtida, o seu comentário, a gente adora essa troca aqui. Aperta aí o botão de hype que agora temos aqui no YouTube para dar aquela força pro canal. Compartilha com aquele seu amigo que você sabe que gosta de tênis também. Confira se você está inscrito e nos siga nas outras redes sociais. Agora, sem mais papinho, vamos falar de coisa boa. João Fonseca está na terceira rodada de Wimbledon, um grande slam mais tradicional que a gente tem, o mais antigo de todos, né? De 1800 e tralalá. E o garoto tá lá, gente, tá marcando presença, batendo vários recordes e a gente tá muito empolgado com isso. Alguém não está empolgado? Alguém não tá feliz? Nossa, que isso? Que vitória. Dá até aquela... Sabe quando abaixa a adrenalina? Você fica tão na adrenalina no jogo, agora eu tô até tranquilo, tô com um cafezinho aqui. Vai voltar de novo com essa cafeína aí. Não, cara, tá frio aqui em São Paulo, na hora do jogo eu tava até com calor, cara, sério. Enfim, fonsequizados como nunca. Pois é, estamos fonsequizados como nunca, porque realmente o garoto tá mostrando a que veio. Vamos falar primeiro sobre o jogo, pode ser, amor? A gente fala das estatísticas e tal, e daí vamos pro próximo adversário, vamos falar desse próximo confronto dele. Eu só queria falar uma coisa, assim, que me chamou muita atenção. O João, ele é impressionante como ele é um cara, assim, um garoto, tá, né, virando um homem diante do mundo e tal. Cara, de sangue quente. E não sangue quente num lugar ruim. Porque às vezes a galera fala sangue quente, você pensa num cara estourado, explosivo, que briga. Né? Não, sangue quente num lugar... Cara, como é gratificante vê-lo vibrando, sabe? Sim. Ali, tipo, vamos, bate no peito, assim, tipo... Porque, não sei vocês, falem aí nos comentários, mas eu acho insuportável quando você tem um atleta... E olha, não é só no tênis, viu? Em qualquer esporte. Que parece o cara que meio tanto faz, como tanto fez, Fica sabe? meio apático, né? Nossa, você nem fica naquela... E o João, ele é zero isso. Só essa característica pra mim já é tipo suficiente pra eu torcer muito pro cara. Sem falar o absurdo que ele é tecnicamente. Não, daí ele mostra a mentalidade dele de campeão, de realmente de craque, assim, porque ele, nos momentos decisivos, ele mostra que veio. Hoje óbvio, é que nem a gente fala, é um processo e tal, tem jogos que ele vai aprender, que ele vai ter uma experiência, agora é justamente o tempo também dele errar. Mas nesse jogo em específico contra o Brooksby, teve, assim, uns momentos que eu falei, meu Deus, se ele conseguir virar isso, se ele conseguir, sabe? E ele ia lá e fazia. Eu fiz questão até de anotar aqui uns momentos. Bora lá então. Pra mostrar justamente como ele é diferente. Como ele se comporta sob pressão, assim. Por exemplo, teve no primeiro set... A gente até chegou a comentar, dá uma olhada nas outras redes, galera. A gente faz vídeos nas outras redes também e tal, vídeos curtos. A gente comentou até disso no vídeo que a gente fez. Quando no primeiro set, que ele tinha quebrado, ele tava com a quebra. Aí tava 4-3. Só que ele tava sacando pro 5-3. Só que ele começou, tava tomando um 15-40. Ou seja, o Brooksby tinha 2 breakpoints. O que o João fez? Na hora você acha que ele ia tipo, ai não, só vou passar a bola, não vou ser... Conservador, né? Exatamente. Tava 15-40 ele tomando, ele errou o primeiro serviço. Aí você pensa, não, agora ele só vai passar a bola. Chegou o segundo serviço, o cara ousadíssimo, sacou na linha. Mas, meu Deus do céu, mas nem precisava ser tão ousado assim, João. Calma, você mata a gente. Que juízo. Você mata a gente. Não é nada, João. Ele foi muito técnico, muito assim. Competente. E é uma coisa até que a gente estava falando, que na grama, às vezes os jogadores, eles arriscam um pouco mais no saque. Sim. A gente já vem falando sobre como o saque é importante e nessa superfície mais ainda. Então, às vezes, arriscar num segundo saque pode ser uma ousadia, só que ao mesmo tempo também te coloca... mas te coloca num lugar também perante o adversário ali, numa posição de tipo, continua aqui. Sim, não tenho medo disso, não. Exato. Aí, conclusão. Ele foi pro segundo serviço, ousado ali, abertaço, pingou na linha, sabe? Nossa, assim, no limite. Depois aí fez 30-40, 40 iguais e ganhou o game. Vantagem e ganhou o game, sim, sem dúvida. Mas,
cara, só mostra, tipo... Teve outros momentos, eu notei no segundo set também, que ele fez vamos falar, o isso. primeiro set fechou aí em 6-4, né? Ele teve essa quebra aí, que o Roberto acabou de comentar. Salvou esses 2 breakpoints, quando tava no 4-3, e daí manteve essa quebra até o final. Sim, aí fez no segundo set, por exemplo, amor, que ele perdeu. Ele, cara, tava no 2-3, ele recuperou um 0,30 também no saque. Teve, mesmo no final do jogo, o último game, quando ele sacando, ele tava tomando 0,40. Não se desesperou, foi lá, sacou muito firme e conseguiu virar o game e fechar o jogo. Tipo, esse tipo de coisa, O segundo set foi o que ele perdeu, né? Ah, sim. Que daí foi 7-5. Aí o terceiro set, ele já conseguiu... E daí, isso também é uma coisa importante de se dizer. Porque o segundo set, ele terminou com o Brooksby ganhando e jogando num nível. O americano subiu, acelerou, ficou mega agressivo, começou a subir pra rede, começou a fazer umas jogadas um pouco mais ousadas também. E daí, o João, a gente falou, bom, e aí? Como ele vem pro terceiro set? Ele já começou quebrando o cara no terceiro set. Não deixou crescer. Não deixou crescer. Então, assim, como é importante, né? Você vê que essa maturidade... Cada vez mais que ele for jogando, cada vez mais ele vai aprendendo a dominar essas emoções. Eu tenho uma provocação pra você e pro público aí, pro pessoal inscrito no canal. Eu não é uma crítica, não tô falando que a torcida tem que mudar, não, nada disso. Mas assim, você não acha, isso foi uma impressão que eu tive, nem te comentei na hora, você não acha que a torcida brasileira gritando ali, aquecendo e tal... Deu uma esquentada no Brooksby também. Tipo, porque tem muito jogador no segundo set. Tem muito jogador que reage assim, tipo, começa a ficar meio puto, sabe? Com a torcida que tá ali gritando e cresce. Enfim, só meu lance é, vocês acham que isso aconteceu? Não tô dizendo que, tipo, não tô querendo dizer Pro João eu acho ótimo, porque ele realmente se alimenta disso. Ele é um jogador que ele não se abala no sentido de tipo, estão botando pressão em mim. Não, pelo contrário, ele chama a torcida. Eu acho isso importante. Mas realmente, dependendo do jogador que tá do outro lado da quadra, pode ser que também se alimente disso. Não, e eu nem tô dizendo no sentido de tipo assim, galera, nas próximas, vamos ficar mais quietinho, pra não provocar os caras. Apesar de que se for contra o Djokovic é melhor, gente. Vamos fazer um combinado? Se chegar esse duelo... Deixa o jogo frio. Não, só uma coisa que me veio assim... Baixa palma assim, quando o João fizer ponto contra o Djokovic. Não, mas é que, tipo, eu senti um pouco disso falar um pouco do adversário, do Brooksby, que ele deu uma esquentada também, sabe? Ele começou a ficar um pouco irritado, né, em alguns momentos, assim, principalmente ali no segundo set. Mas depois não segurou. Daí foi pra cima, até tentaram ali, né, puxar uma torcida pra ele, mas daí os brasileiros vinham com muito mais, A única torcida que eu acho que daí, principalmente no tênis, assim, que eu acho que daí, se fosse pra bater de frente, é torcida argentina. Tipo, que nem os argentinos. E o João aguentou a pressão lá. Que nem lá no ATP de Buenos Aires, quando o João e Navone ali, a torcida tava pesada. É a única, eu acho que não... Mas eu vi uma galera falando que parece que teve uns torcedores meio nada a ver no jogo da Bia. Né? Mas não esse de hoje, né? O anterior a esse. Sim, o Meligeni até postou isso, eu vi o post dele que falando. foram meio desrespeitosos, assim, com o adversário. É difícil, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas eu acho que isso, aí, quando você falta com respeito com o adversário que tá ali, aí calma, né, gente? Mas eu acho que, em relação à torcida aí do jogo do João, tava ótimo, foi maravilhoso. Foi irado, né? Foi um jogaço, galera. Foi jogaço. Tá de parabéns. E vocês na casa de vocês aí, quem não está em Wimbledon? Vocês estavam também gritando, felizes por aquilo, a gente tava meio no Ou quem tava no trabalho, né? Porque ainda a gente consegue... Esse é o pior, o cara que tá no trabalho ali tem que ficar... mordendo. Disfarçando, bota um fone aqui, assim, dá uma passada na mão. Exato. Bom, vamos então para as questões técnicas? Bora. Pros números do jogo. Bora. Ó o João, que eu queria ver aqui, vamos falar dos aces, né? 9 pro João. Só uma coisinha. A gente tava passando 7-7, né? No terceiro set o João começou com a quebra e tal, teve tudo isso. Fechou em 6-2. Aí no quarto set, o João conseguiu quebrar o adversário, né? No quinto game, mas aí ele sofreu uma quebra também. Aí ele teve que correr atrás de novo e recuperar. Graças a Deus ele recuperou imediatamente, mas mesmo assim eu falei, meu
Deus. E ele teve que salvar breaks no game final também, né? Foi assim, ufa, João. Passou ali o quarto set, foi realmente mais tenso, mas graças a Deus ele passou. Nossa, agora vamos para os números. Eu tava procurando aqui pra dar uma olhada. Tinha 2 números que eu queria olhar. Mais específico? Mais específico. Primeiro, eu queria ver como estava o aproveitamento do João em pontos com o segundo serviço. Mas eu achei que ia estar mais alto, sabia? Não tá, Mas é que eu acho que depende do set, né? Se não, eu tô você vendo olhar, do jogo todo. Foi 52%. Mas outro que eu queria ver, e isso tá bom mesmo, era o breakpoint salvos. Que ele salvou 10 de 13 que ele teve. Isso foi fundamental, muito bom. né, gente? Que era o que a gente tava falando no começo do vídeo. De tipo, tava 15:40, ou como eu falei, no final do jogo 0:40, ou 0:30. Ele vai lá, ele calma, respira. Uma coisa, não sei se o que você acha, amor. Ele tá melhorando muito no lance de tipo assim, tá nesse momento, cara, que nem os atletas mais velhos, eles falam muito disso, dessa catimbinha esperta de você ir pra toalha, seca a mão. Dá o seu tempo, né? Respira, ali. fala com você mesmo, fala, não, tamo aqui, pá, vambora. E eu acho que o João tá amadurecendo muito rápido, cara. É impressionante, né? Tipo assim, a gente já via que ele já era diferenciado, assim, desde o Rio Open do ano passado, né? Que foi o boom, assim, que ele deu. Na verdade, desde quando ele jogava os juvenis, né? Já dava pra ver. Sim. Mas, assim, você vê como a evolução dele é muito rápida. E a gente falou isso no último vídeo que a gente fez aqui sobre ele. Mesmo pegando a temporada de grama, em específico, do primeiro jogo pra agora, como... Cara, ele foi muito maduro em momentos assim de pressão, né? E esses momentos realmente são muito importantes pra fazer um campeão, né? Pra fazer Isso é muito louco. O antes e depois na temporada ainda não chegou o depois, calma, vai demorar pra chegar o depois. Se Deus quiser, o João vai ganhar o próximo jogo. Mas assim, o que ele já cresceu em uma única temporada de grama fazia tempo, assim, eu não lembro o último atleta que foi mudando tão rápido. Por exemplo, o uso do slice do João melhorou muito. Muito do primeiro jogo da grama para agora. Até mesmo as curtas que ele tem feito, deixadinhas, né? Umas deixadinhas um pouco mais curtas, ainda mais na grama, que é muito importante ser curta mesmo, não aquela mais na metade da quadra, porque daí a bola pode, né, tipo, fica mais fácil para o adversário responder. Quando fica mais próximo ali da rede, a bola morre, então fica mais difícil do adversário conseguir chegar. Ele fez um ponto lindo também, né? Que ele chegou numa curta. Que ele chegou numa curta e ele fez assim, num ângulo. Isso teve umas 2 vezes. Umas 2 vezes. Ele chegou numa curtinha e conseguiu. Pegou um voleio. Ainda não sei nem se pingou, acho que ele chegou de voleio mesmo. Eu acho que não, porque ele já estava em cima, né, da bola. De voleio, conseguindo dar bem angulada, assim. As duas foram pro mesmo lado, assim, as duas vezes, sim. Cara, o moleque tá muito voando. bom. Agora, assim, ele teve bastante winner também, 51 winners, mas em compensação também errou um pouco mais. 45 erros. Jogos, né? 45. Mas eu achei que ele tava mais no estilo de jogo dele nesse do que no outro, né? Ele precisou mais da essência dele nesse jogo. Começou... menos nervoso esse jogo. Eu também achei. Apesar de que eu achei que... Achou... No vídeo, é que ele mesmo falou, ele né? Ele mesmo falou no jogo passado, né? Que ele começou meio nervoso e tal. Sim. Eu achei que ele tava de boas, tipo, confirmando rápido o serviço dele. Eu achei que nesse ele tava mais tranquilo. Não, mas tava mais sereno. Ele mesmo falou que tava nervoso no anterior, então quem sou eu para... Se o cara falou que tava nervoso, eu não sou eu que vou falar que ele não tava. Não. Mas nesse hoje... contra o Brooksby, você não achou que ele chegou mais tranquilo? Ele já chegou bem impondo o jogo dele, assim, sem muito papinho, sabe? Vou fazer aqui meu jogo, vamos ver qual é que vai ser, sabe? Eu achei que tava mais nessa postura, assim. Mas acho que é isso, amor, sobre o... Tô vendo de números, o que mais que tem aqui de destaque, vai... ele deu uma declaração, né, falando assim, foi um jogo difícil contra um adversário muito inteligente na grama. Eu tô feliz por ter mantido a mentalidade forte nos momentos decisivos e por continuar jogando agressivo, que é a essência dele, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouco então do Jarry? Vamos falar, só, gente, com essa terceira rodada garantida aí, né, que ele conseguiu, ele tá número 54 do ranking atualmente, então ele vai ter uma subida aí no ranking.
depois que atualizar depois de Wimbledon, né? O terceiro grande slam da carreira dele, ele igualou o que ele tinha feito em Roland Garros, que também chegou na terceira rodada. Agora chegou também o Wimbledon. Ele igualou a melhor campanha... Não, calma. Primeiro brasileiro na terceira rodada desde Tomás Bellucci. 2010, né? 2010. Sim. Que mais aqui? Mais jovem a chegar à terceira rodada em Wimbledon e Roland Garros na mesma temporada desde Andy Roddick em 2001. Números aço. Assim... Cara, eu não sei o que é mais assustador. Esses números do João, ou a gente pensar que, caramba, mano, desde 2010 a gente não tinha um cara que chegava até a terceira rodada. Do brasileiro, né? 2010, faz 15 anos. Bizarro, Nossa, né? bizarro isso. Mas a gente... Vocês aí, por favor, galera, vamos espalhar a palavra do tênis, porque não pode um país desse tamanho como o Brasil ficar tanto tempo, né? Que isso, desde 2010 não tinha um cara na terceira rodada. Exatamente. Nossa, louco isso. E o mais jovem tenista a atingir tal fase, né, a terceira rodada, na chave masculina do Grand Slam inglês desde 2011. Sim. Porque na ocasião foi o alemão Bernard Tomic, que ele tinha 18 anos e 8 meses, dois meses aí a menos que o João, que acabou parando só nas quartas de final. Então, bora falar do próximo adversário. Você lembra que quando nós estávamos agora esse ano... Lembro, sei bem o que você vai dizer. Já sabe que a gente estava no Rio Open, a gente assistiu um jogo do Jarry, enfim, e não só assistimos, como a gente conseguiu lá naquele dia um acesso, uma área mais VIP, assim, mais do Country Club lá, do Jockey Club do Rio. E você lembra que o Jarry passou do nosso lado? Sim. Indo embora e tal, lá pro carro dele? Uma coisa que eu reparei na hora, eu já tinha reparado ali vendo o jogo, mas quando o cara passa do seu lado é outra história, né? O cara é alto, hein? Não, mas é porque isso é uma coisa a ficar alto. Esperto. A gente tava falando da importância do saque. Mas eu vou falar um número aqui do saque. Ele saca muito bem e o cara é alto, então é uma combinação. Gente, sabe quanto ele tem de altura? 2 metros. Então. 2 metros de altura. Eu lembro que isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, o cara é muito alto. Sabe o que eu ia falar sobre isso? Olha isso, ele tem um total na carreira dele aí dentro da ATP, 2004 aces. Putz, sério? Em 2016 partidas que ele fez até antes de Wimbledon. Sabe quantos aces ele já deu em Wimbledon, nesses 2 jogos que ele fez lá, sem contar o qualifying? 40. Só agora já deu 40? Em 2 sem jogos. Contar o qualifying. Sem contar o qualifying. E outra coisa que é perigoso também, né? Depois a gente fala disso. A gente fala aqui no canal. Cuidado com quem vem do qualifying. O cara vem quente. Mas ele entrou depois, eu tava vendo. Eu acho que ele entrou como lucky loser. Quer ver? Ele jogou 3. Ele jogou, ele chegou a jogar. Ele jogou 3. Eu vou ver aqui. Apesar de que agora eu acho que assim, essa coisa do cara que vem do qualify também ser perigoso, eu acho que é mais pra primeira rodada, vai. Porque agora também o João também desquentou, agora, entendeu? exato. Também, tipo, agora já perdeu um pouco esse hype de vir do Não, ele qualify. ganhou mesmo. É que eu ouvi eles falando na transmissão da ESPN, eu até fiquei em dúvida. Mas não, ele ganhou. Ele ganhou todos mesmo, não foi então... nada. Ele foi na raça mesmo, ele tava conectado com a vitória mas mesmo. eu acho que esse hype agora já abaixou um pouco, Sim, né? mas gente, na vitória do Roger Rune, ele mostrou uma mentalidade muito forte, Muito o Jarry forte. também, porque ele tava perdendo de 2-0 e conseguiu essa virada pra cima do 8º do mundo. E detalhe, só nesse jogo, a gente tava falando de aces aí, né, desses recordes dele, ele 31 aces na partida contra o Roger Rune. Bizarro. Não, então, é isso. O João tem que ficar muito esperto com isso, com o saque. O Jarry não é um cara bobo, o cara já foi 16 do mundo. Hoje ele tá aqui no número? Hoje ele tá 143, 143. Né? Mas, tipo assim, não é um Zé Mané. Acho que ele caiu bem porque ele tinha ido muito bem no Aberto de Roma do ano passado, e daí esse ano, entendeu? Daí por isso que ele caiu algumas posições e tal. Mas realmente... Mas assim, é um jogo difícil, principalmente porque nunca se enfrentaram. Jogo totalmente inédito pro João, pro Jarry também. Você também tem que pensar que também o Jarry também vai ter dificuldade de enfrentar o João, que não é simples. Acho que assim, é um jogo bem intenso. E o Jarry ganhou do Thiem, né? Que é um adversário que o João já tinha enfrentado. Como eu queria que fosse o Thiem. E ele ganhou, assim, 7 diretos, né? Sim. Com bastante propriedade. Ele ganhou 6-2, 6-2, 6-3. Sim. Né? E, de novo, mostrando ali o saque. E a gente já disse, vamos repetir, o saque é muito importante na grama. Muito. Então, o João, eu acho que ele está crescendo muito na devolução.
Eu acho que ele tá entrando cada vez mais nos saques dos adversários. A gente vê mesmo no jogo em Eastbourne contra o Fritz, por exemplo, como ele estava entrando, mesmo o saque do Fritz também sendo muito bom, como ele estava entendendo o time e conseguindo entrar também no primeiro saque do Fritz. Então, acho que isso vai ser muito importante se ele começar a se impor já logo no começo, no saque do Jarry, entendeu? Conseguir entrar bem na devolução e ficar no ponto, né? Tipo, e entender qual é o momento de realmente atacar, né? Sim, sim, sem dúvida. E bom, terceira rodada então, é o chileno, oitavas de final, pode ser o Lehetka ou o Norrie, estão jogando Isso agora. É uma coisa muito boa também, porque o Tiafoe tava no caminho do João, sim, não tava? Sim, tava, mas daí E ele caiu. Sim, caiu. Então, foi pro Norrie, não foi que ele caiu, inclusive? Pro Norrie. E o Lehetka agora tá boa. Jogando com o Bellucci, pra ver quem que vai enfrentar o Norrie. Isso é uma entendeu? Coisa muito boa também. Também. Porque, tipo, assim, as coisas estão indo bem. Os astros estão se alinhando, gente. Porque, ó, a gente falou, é difícil o João ganhar do Jarry, porque é um jogo muito disputado, sem dúvida, mas não é nada impossível. Sim. Nada impossível o João ganhar. E aí... Oitavas de final. Oitavas de final. Beleza, vai. Vamos pegar que é o Lehetka ou o Norrie, vai. Jogo difícil também, sem dúvida. Mas também não é impossível. Total. Aí quartas começa a ficar complicado o negócio, tudo bem, porque mas, daí vem Alcaraz. Se chegar nas quartas de final do seu primeiro Wimbledon, é loucura, brother. É loucura isso. Exato. Então, calma. Vamos um jogo de cada vez. Vamos um jogo de cada vez, mas assim, os astros realmente estão se alinhando. O João também tá mostrando o trabalho. Acho que isso é muito importante. Ele não tá se desesperando, ele não tá sendo também afetado, né, por burburinho que ele causa onde ele tá chegando. Ele tá realmente se mantendo com o pé no chão, ponto a ponto, vamos ali, jogo a jogo, estou no processo. Como ele mesmo disse, posso perder na primeira rodada, mas posso ser campeão. Então é isso, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Sem dúvida. Né? Mas que ele tá fazendo uma excelente campanha e já tá batendo números incríveis, ele tá. E isso só mostra o talento que ele tem. E assim, deixa a gente sonhar, né? Isso aí é o negócio seguinte, se a temporada acabasse agora, já é um ano muito positivo. Total. Pro João. Já é um ano muito legal pro tênis brasileiro, já é assim... Uma coisa pra ficar mega orgulhoso, sabe? E uma das metas dele eu acho que vai ser atingida, hein? Porque ele falou que ele queria ser cabeça de chave no Australian Open do ano que vem. Ele tem ainda mais o US Open. Possível? É bem não possível. É? Tipo assim... Tem uns Masters 1000 aí, tem o do Canadá. Tem o de Canadá, que ele vai jogar. Temos aí, né? Super possível. Eu acho que é possível ainda e realmente, porque daí, você sendo cabeça de chave, você tem algumas regalias ali, né? Uma chave talvez um pouco mais simples pra você. Se bem que aqui em Wimbledon eu tô achando que as coisas estão muito bem pra ele, assim. Eu acho que ele foi já abençoado já nesse sorteio ali, a maneira como foi, já ter pegado o Furley de cara, que era um jogador que ele já tinha ganhado 2 vezes. Aí depois o Griekspoor ou... jogou hoje? Brooksby. Veio o Brooksby, o Griekspoor podia talvez dar um pouquinho mais de trabalho, era um cabeça de chave. Então assim, você vê, né? As coisas estão dando muito certo pro João. É isso aí. Não, a sorte acompanha os competentes e os trabalhadores. É isso aí. Vamos fechar com essa. Gente, fecha com essa, não tem mais. O vídeo acabou depois dessa. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa vitória do João, o que vocês estão esperando, qual a expectativa aí pro próximo jogo contra o chileno. E é isso, né, amor? Curtam, comentem, envia para aquele seu amigo que gosta de tênis, aperta o botão de hypar, nos siga nas outras redes sociais. Acho que eu falei tudo, só não tinha falado que... Que o quê? Eu sou... verdade, eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. Obrigada, gente. O que a gente não falou? A gente tinha esquecido, lembrei agora. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!